Bom dia, Haris, Kai, Irene. Estamos juntos. Mais um momento para aprendermos e produzirmos novos conteúdos, novos pensamentos, novas possibilidades. Você está no espaço que é de construção aqui, nesta plataforma. Portanto, venha fazer parte aqui comigo desse tempo de aprendizado. Vem para no Transitar Teológico, o canal que faz interação com todas as áreas das ciências humanas para produzir um diálogo cada vez mais acadêmico. E hoje eu tenho para você um assunto extraordinário da área da hermenêutica filosófica. Vamos falar em Heidegger e vamos falar em Gadamer. Vai ser uma aula, vai ser uma exposição extraordinária. Mas antes, se você quer fazer um curso comigo, você quer ter também uma mentoria comigo, entre em contato pelo 62 98109 1777. Esse é o meu WhatsApp, 62 98109 1777, para você fazer um curso comigo ou até mesmo uma mentoria. E outra coisa, quer investir nesse canal que está fazendo um trabalho internacional, alcançando vidas até fora do país, num projeto de aulas missionárias? Invista, faça esse semear. Para você fazer esse semear, é só enviar o Pix para o 62981 091777. Muito bem, vamos falar então de Heidegger, vamos falar de Gadamer, dois sentidos e propostas diferentes que vão se encontrar dentro da hermenêutica filosófica. A grande questão, tá, da relação entre Heidegger e Gadamer, quando eles estão envolvidos, se tenta imaginar e propor através de uma aproximação que multiplica-se em alguns análises de equívocos quase que infinitos. Os dois autores, os dois filósofos, os dois pensadores e hermeneutas são realmente dois mundos, dois universos, dois polos. A gente faz uma espécie de complementação, né, de um com o outro, o que se torna até impossível. E quando você vai ver Heidegger e vai estudar a Heidegger, falando de algumas questões que você vai abordar, e se você falar sobre o círculo hermenêutico de Gadamer, que você também já leu através das obras de Gadamer, e você começar a fazer um contraponto entre Heidegger e Gadamer, não é? Uma frase até de Heidegger é que lá em Heidelberg está Gadamer, querendo resolver tudo com a hermenêutica. Então, a ação de Gadamer é clara, mas sem muita surpresa para Heidegger. E uma outra questão também que temos que começar a pensar quando trabalhamos com esses dois mundos é que, ao mesmo tempo que eles eram amigos, não é? Comungavam de muitas ideias juntos, eles eram críticos um dos outros, do outro, críticos vorazes um do outro, tá? Ao mesmo tempo, Heidegger tinha, por exemplo, a plena consciência da imensidão da sua obra e de todo o seu pensamento. E sabia também que Gadamer tinha sido o seu melhor discípulo e que ele tinha levado adiante algo que o próprio Heidegger não fizera. Então, apesar de se ter uma consequência e se ter uma consciência do que Heidegger trabalhou na sua grande obra magna, Ser e Tempo, não é? Nós podemos ver que Gadamer também ele fez o que era estranho para Heidegger. E, ao mesmo tempo, até algumas consequências novas e até muito benéficas para a própria tradição da fenomenologia hermenêutica começou a ser desenvolvido.
Então, a ideia de que Gadamer, ao ler a hermenêutica aplicada a toda a tradição, no contexto da própria historicidade do compreender da verdade, da própria arte, da própria história, da própria linguagem, da própria cultura, trazia e propunha um impulso especulativo de que o próprio Heidegger, não é? E a sua própria filosofia, dentro de um contexto do século XX, não seria o que é. Então, Gadamer não chegou a esta altura. Gadamer não conquistou para Heidegger uma posição, certo? De um mundo aonde poderia superar até alguns elementos de Heidegger. Então, nós podemos voltar para Heidegger e dizer que Heidegger inaugurou um paradigma onde Gadamer encontrou um ambiente para com a sua visão. Mas se Gadamer ele trabalhou uma ampliação dentro da sua visão das ideias de Heidegger, no entanto, nós podemos ver que, ao interpretar Heidegger, Gadamer, na sua obra Verdade e Método, ele tem muito também de uma visão neocantista, do neocantismo na sua hermenêutica. E isso que foi inovador em Gadamer. Gadamer, que Heidegger nem avaliou bem nos anos 20, foi, no entanto, um dos maiores filólogos, até muito maior que o próprio Heidegger conhecia. E o próprio Heidegger também, que dominava muito bem o grego e as próprias filosofias dos dois mundos distintos, dois polos distintos do saber, da cultura, ele desenvolveu uma hermenêutica mais voltada à fenomenologia. E a filosofia tornou-se um substantivo e a hermenêutica em Heidegger se tornou um adjetivo. Então, Gadamer, nesse contexto, ele substantiva a hermenêutica. Ele acrescenta o adjetivo filosófico. E isto é que vai significar um abismo de diferença dentro de algumas das duas que nós podemos ter algo em comum. E aí eu quero clarear aqui alguma coisa, eu quero trazer alguma coisa aqui para nós pensarmos e refletirmos nesse momento que estamos analisando esses dois pensadores, é que nem Heidegger e nem Gadamer se pode aplicar diretamente a campos determinados do conhecimento. Mas olhamos diferente o conhecimento quando nós conhecemos os dois. No fundo, Gadamer trouxe a sua hermenêutica filosófica como uma teoria geral da hermenêutica para todas as hermenêuticas diversas e das diversas áreas do conhecimento. Já no caso que nós podemos dizer que Gadamer construiu uma hermenêutica das hermenêuticas, que cada campo do conhecimento foi produzido através de uma interpretação de um campo específico com a sua hermenêutica. Questões centrais que Gadamer desenvolveu como modo de tratamento em sua própria hermenêutica filosófica. Na sociologia, não fazemos hermenêutica filosófica. No direito também não. O que fazemos é seguir passos que aprendemos e que se tornam importantes nas hermenêuticas particulares. Gadamer não nos mostra cuidados que temos que ter quando interpretamos o direito na hermenêutica, quando fazemos o direito dentro de um processo hermenêutico. Portanto, uma teoria geral da hermenêutica, e por isso filosófica, ela traz diretrizes de uma consciência histórica até para determinadas hermenêuticas particulares que são propositivas de ciências distintas e de contextos distintos. Então, dentro dessas realidades, que é preciso se pensar e considerar alguns elementos voltados para a proposição do pensamento de Gadamer. Já radicalmente diferente é a proposta hermenêutica de Heidegger.
Por quê? Porque ele quer fazer uma ontologia hermenêutica, ou uma fenomenologia hermenêutica, com a qual quer mostrar um sucedâneo da metafísica e uma metafísica não absoluta. Uma metafísica que é enraizada no ser humano, uma metafísica como ciência procurada, uma episteme, né? Não uma zetonemene, certo? E não a metafísica como ontoteologia. Então, vê-se a diferença da intenção heideggeriana, e ele vai abranger toda a metafísica como seu projeto de uma hermenêutica fenomenológica, ou até de uma ontologia hermenêutica. E é por isso que se deve ver a diferença de projetos entre as duas hermenêuticas de Heidegger e Gadamer. Contudo, nós podemos dizer que há algo que nos aproxima, é que Gadamer assume e reconhece o projeto heideggeriano, e é dele que aprende o tipo de filosofia com a qual ele desenvolve a sua própria hermenêutica filosófica. Tá? Então, Heidegger não serve diretamente para aquilo que Gadamer pretende, porque a sua hermenêutica da hermenêutica, a hermenêutica filosófica de Gadamer, ela desenvolve campos de saber que lidam com as humanidades, com os justamente com as propostas filológicas, e nelas ele inclui até a própria filosofia na medida que lida com a linguagem. Já o Heidegger vai trabalhando com a linguagem em outro nível, em outra ótica, na medida em que ele vai introduzindo uma dupla estrutura, a estrutura apofântica e a estrutura hermenêutica. Então, a diferença nesse nível entre Heidegger e Gadamer é que a dimensão, ou o âmbito, ou o alcance, não é? Que Gadamer opera no paradigma, é que Heidegger estarou e dele tem um conhecimento, e com isso é que ele produz verdade e método. É por isso que aí surge a obra de Gadamer, Verdade e Método. Até para poder trabalhar uma maior dimensão que tem a obra de Gadamer dentro do que a obra de Heidegger está proposta diante de Gadamer. Então, nós podemos dizer que as grandes bases, as grandes proposições, tanto de Heidegger como de Gadamer, elas vão se distanciando e vão, ao mesmo tempo, se aproximando em alguns momentos, mas elas não são idênticas nem iguais, muito pelo contrário, são divergentes. Tá? O próprio Heidegger, que trabalha com o design, com o ser aí que compreende o ser e, na mesma medida, se compreende a si mesmo, surgindo a questão do círculo hermenêutico e, com ele, se introduzindo, ao mesmo tempo, uma questão do sempre estar operando no que concerne o pensamento e a linguagem. Então, a distinção que Heidegger introduz entre uma dimensão apofântica e uma dimensão hermenêutica pode até dar conta de uma dupla estrutura da linguagem e vai desvelar um modo de ser ligado ao mundo e até de estar vinculado do ser aí do mundo prático. Então, se compreende, e podemos dizer que se compreende dessa forma, desse modo, que a dimensão hermenêutica se torna uma característica existencial que atravessa toda a análise dos existenciais e, com isso, a própria linguagem recebe uma espécie de compromisso com o modo de ser no mundo prático, superando-se, desse modo, uma forma puramente lógica de pensar a linguagem, de pensar o discurso, também até de desenvolver uma lógica analítica, um elemento existencial do próprio design. Então, nós podemos dizer que, em dois níveis, o apofântico e hermenêutico, em Heidegger, é uma comunicação gramatical de uma exigência lógica, de uma estrutura hermenêutica fenomenológica que vai propondo o próprio Heidegger no seu olhar hermenêutico, no seu dimensão hermenêutica. Já quando nós trabalhamos também com a obra magna de Heidegger, Ser e Tempo, nós vamos ver um atravessar existencial, de uma analítica existencial,
a partir da própria fenomenologia hermenêutica de Heidegger. Então, Heidegger, que desenvolve uma dimensão nova, que mostra explicitamente a grandeza da intuição, o desenvolvimento do ser, não é? Ele vai ser interpretado em Gadamer na obra que Gadamer postula, que é a sua obra magna, Verdade e Método, que seria a base da sua hermenêutica filosófica. Então, se nós nos relacionamos com o todo que se põe no caminho, é claro que nós vamos aprender um círculo hermenêutico. Um círculo hermenêutico que vai surgir dentro de duas propostas distintas. Surge com a fenomenologia em Heidegger e nos fala de uma compreensão do ser e da compreensão que temos de nós mesmos numa relação recíproca, tá? E aí, a partir disso, quando nós falamos no círculo hermenêutico, nós introduzimos um paradoxo que materializa nos expostos. E aí nós vamos concluir que o círculo hermenêutico ele se torna um todo quando ele é operado justamente até para compensar a impossibilidade de afirmar um absoluto, ou até mesmo os absolutos objetivados. Então, é dentro dessa proposta, de uma maneira bastante compacta, que o próprio Heidegger, na sua hermenêutica, na sua tradição da escola histórica, ele vai trabalhando uma proposição de um olhar mais voltado até de um próprio interlocutor de Husserl. Então, a entrada na fenomenologia representa em Heidegger um modo novo de trabalho filosófico a partir de investigações lógicas e fenomenológicas do conhecimento que Heidegger desenvolve. E é a partir desse olhar, dessa proposição, desse princípio, que Heidegger vai aplicando dentro da sua hermenêutica e construindo uma hermenêutica fenomenológica, aonde ele vai trabalhando mais com a questão ontológica do design, do ser aí, tá? Então, é mais importante do que tudo o que nós podemos falar, que ao problema do ser, principalmente, na compreensão que propõe Heidegger do próprio ser, ele desenvolve uma hegemonia onticontológica do design. E aí, a partir dessa hegemonia onticontológica do design, que vai construindo a sua hermenêutica fenomenológica. Então, todo um desenvolvimento, toda uma proposta, todo um olhar analítico existencial é desenvolvido, é proposto na hermenêutica fenomenológica de Heidegger. Já Gadamer, tá? Ele se situa dentro da sua própria hermenêutica filosófica e dentro até de um próprio paradigma heideggeriano. E quando nós trabalhamos nesse caso de Gadamer, trabalhando com a visão que Gadamer propõe de aspectos que ligam ele a Heidegger, mostra que certas questões ultrapassam a ele próprio. E aí essa facticidade trabalhada por Gadamer, ela é aplicada à cultura, fora da analítica existencial de Heidegger, fora desse contexto proposto por Heidegger, tá? E é a partir dessa ótica, é a partir desse olhar, é a partir dessa proposição que vai se desenvolvendo todo um projeto, todo um desenvolvimento, todo um olhar, certo? E a partir disto é que nós temos que considerar algumas questões que são propostas no próprio desenvolvimento do pensamento de Heidegger, na própria ótica de Heidegger, no próprio olhar de Heidegger. Então, não se pode pensar, muitas das vezes, e até projetar, de algumas questões que nos limitam quando estamos interpretando a Heidegger e quando estamos interpretando a Gadamer dentro das suas distinções, tá? Eu não posso dizer, por exemplo, que Gadamer ele seria um intérprete de Heidegger, assim como Platão é intérprete de Sócrates. Por quê? Porque Gadamer se aproxima de um paradigma heideggeriano que se separa e se mostra dentro de um paradigma próprio, dentro de uma visão própria, de um olhar próprio, certo? Então, eu posso dizer, sim,
que existem dois polos hermenêuticos, o polo hermenêutico gandameriano e o polo hermenêutico heideggeriano, cada um com a sua visão, cada um com o que postula, com o que acredita, com o que defende. E dentro dessas duas óticas, tá? Dentro dessas duas propostas distintas, é que é se construído todo um contexto de aplicação hermenêutica. Então, Gundam desenvolve a sua hermenêutica sem um projeto que deveria dar conta de um projeto de uma universalidade como o projeto proposto e desenvolvido por Heidegger. Então, não podemos afirmar que a obra Verdade e Método ela tem um objetivo universal desenvolvido a partir de recursos teóricos e que a intenção é propor justamente etapas teóricas de uma relatividade definida. Então, é a partir dessa historicidade da compreensão, dos elementos complementares, da própria facticidade, do próprio objetivo filosófico, do próprio objetivo filológico também, e do próprio contexto das obras do pensamento, tanto de Heidegger e tanto de Gadamer, é que vão surgindo diferenças e que vão surgindo, na verdade, contrapontos que constrói duas hermenêuticas distintas dentro de particularidades distintas e de proposições distintas. E aí, a partir desta ótica e deste olhar, nós podemos ver quem é e que propõe Heidegger, quem é e que propõe Gadamer na sua hermenêutica, que seria uma hermenêutica das hermenêuticas no contexto de ser uma hermenêutica que propõe as outras hermenêuticas particulares, e Heidegger com hermenêutica ontológica, ontológica de contexto totalmente filológico e fenomenológico. Ok? Obrigado. E essa era a nossa aula, nosso expor sobre Heidegger e Gadamer nesse momento.